Olá, gente, a paz do Senhor, começando mais um podcast Papo de Crente. E hoje o assunto que nós iremos falar aqui é a respeito de testemunhos que acontece na obra do Senhor nosso Deus. E hoje nós estamos aqui mais uma vez com o pastor Jackson, que vai nos contar um pouco dos testemunhos. A paz do Senhor a todos, paz do Senhor pastor Josias. Hoje nós vamos estar abordando este assunto a respeito de alguns testemunhos na obra missionária e vamos que vamos. É verdade. E antes da gente entrar no assunto propriamente dito, vamos ler um texto aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Fazer a obra do Senhor nosso Deus, todos nós sabemos que existe, né, Jackson, algumas dificuldades. Porém, é muito prazeroso a gente enfrentar algumas dificuldades por conta do Evangelho do Senhor Jesus. É verdade. E, inclusive, pastor, a gente só descobre isso quando está dentro, inserido na situação, né? Inserido no contexto da missão. Do trabalho da obra do Senhor nosso Deus, né? A gente consegue viver, né? Muitas vezes a gente só ouve as pessoas falarem de algo que aconteceu, daquilo que Deus fez, que Deus realizou, mas nós precisamos ter uma experiência com Deus, mais profunda, né? Experiências com Deus. E o Jackson veio trabalhar aqui conosco nesse campo missionário e a gente impulsou o Jackson aqui para assumir alguns trabalhos. E Deus fez coisas grandiosas, a gente vê os cuidados do Senhor. Conte para nós aí, Jackson, como foi que aconteceu, quando você chegou aí, que você assumiu o trabalho, as dificuldades que você enfrentou no começo do trabalho, como que foi? Então, pastor, o primeiro trabalho que a gente assumiu foi o trabalho na comunidade das Neves, muito distante, né, daqui, do lugar onde a gente está localizado. Era cerca de 45 quilômetros, tudo de estrada de terra, somente a ida, mais 45 de volta. Então nós ficávamos ali muito isolados. Inclusive, quando chegamos ali pela primeira vez para fazer o culto, o senhor se lembra que a gente chegou ali, foi algo que impactou a gente, né? Porque ali havia muitas famílias, muitas pessoas necessitadas, nunca tinham ouvido falar do Evangelho de Cristo. E nós fomos ali e nasceu o desejo no nosso coração de estar implantando um trabalho ali. E o Senhor escolheu a minha família para a gente estar indo ali trabalhar. E a gente enfrentou dificuldades ali que não eram normais, era algo sobrenatural que estava acontecendo ali. E a gente encarou e a gente teve uma experiência, inclusive, uma experiência em uma casa, onde nós chegamos e havia uma mulher que estava acamada há muito tempo. E essa mulher acamada, ela não sabia mais o que fazer. E ela estava ali, a sua família toda desacreditada. E quando chegamos, nós oramos e profetizamos que quando voltássemos ali, ela ia receber a gente. E realmente aconteceu. Deus, ele fez a obra. Quando voltamos ali uma próxima vez, ela já estava caminhando para a honra e glória do Senhor Jesus. É importante. O Senhor, ele nos manda aí, Deus nos envia, ele garante, né? Ele cuida daqueles que ele enviou. E a gente vê que Deus também, quando prepara as nossas vidas para uma obra específica, ele derrama sobre nós também uma unção específica para que a gente possa realizar o trabalho. É o que está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor
e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então Deus, ele confirma a palavra que está sendo pregada. E a gente precisa ir em meio às dificuldades de muitos lugares, mas a gente precisa alcançar esse povo com a pregação da palavra, né? É difícil, mas é prazeroso. E outra coisa, pastor, assim, quando a gente não está inserido, por exemplo, eu, quando não estava inserido nessa realidade, eu nunca imaginei eu me tornar um missionário. Nunca me imaginei eu fazer a obra do Senhor como eu estou fazendo hoje. Porque quando a gente olha de fora e a gente enxerga a obra missionária, a gente pensa no quê? Na África, a gente pensa nos lugares, nos países que são necessitados. E a gente se esquece às vezes que tão perto de nós há pessoas que estão precisando ouvir a palavra, né? Isso mesmo. E a obra missionária em nossas vidas começa na nossa casa, né? Verdade. Com os nossos vizinhos, né? Na nossa cidade, e a gente vai avançando um pouco. Tem pessoas que só falam em fazer missões se for em outro país, em outro continente, mas a gente tem que fazer missões aonde nós estamos inseridos, aonde nós moramos, aonde nós residimos. Ali é o nosso campo missionário, né? É verdade. Então a gente precisa ter isso em mente, né? Que a obra missionária, ela começa primeiro onde nós estamos. A gente precisa visar longe. Se Deus nos escolher para nos mandar para longe, amém, por isso a gente vai com muito prazer, né? Mas se Deus quiser nos usar aqui para fazer a obra dele, então vamos fazer a obra dele aqui. Eu tive um privilégio tão grande, pastor, de Deus me salvar em São Paulo, assim como eu disse no outro podcast. Deus me salvou em São Paulo e me trazer aqui para Minas, para minha terra natal, para poder pregar o Evangelho. Eu não conhecia a comunidade das Neves, que foi o lugar onde Deus começou a me usar, começou a me mostrar o que era o trabalho missionário, mas eu conhecia aqui o local, aqui, a região. Então, as Neves foi um bônus que Deus trouxe para me amadurecer. E isso me amadureceu muito. Amadureceu muito. E Deus, ele sempre permite algumas coisas, principalmente no início da nossa trajetória ministerial, para nos preparar para algo maior, né? Deus, ele sempre permite algumas coisas. Eu sofri muito, né, no início do meu ministério, e com certeza você sofreu bastante algumas coisas, né, que acontecem, é normal, mas a gente vê o cuidado de Deus muito próximo da gente, né? Verdade. E eu tinha um carro, um Gol 4 portas, e esse Gol era o meu meio de transporte para me locomover aqui. Só que não tinha como dar manutenção no meu Gol, nem eu, nem a igreja. E eu tive que colocar à disposição tudo que eu tinha para fazer a obra de Deus. E eu, de coração, sabe, eu tenho certeza no chamado que Deus tem sobre a minha vida, no chamado missionário. Então eu investi o meu carro, investi a minha família. Verdade. E ao ponto, pastor, de chegar um dia que faltou gás em casa. Faltou gás em casa. E eu falei com a minha esposa, nós não podemos ficar sem comer porque não tem gás. A gente, na casa que a gente estava morando, de cimento ali, não tinha piso, não tinha cerâmica, e ali eu falei com ela, nós vamos cozinhar, tinha uma fornalha de lenha lá do lado de fora da casa. Eu falei assim, nós vamos cozinhar nessa fornalha de lenha. Peguei o meu carro, saí, fui até um local que tinha uma mata e tirei umas lenhas, coloquei no porta-malas do carro. Inclusive eu tenho até algumas fotos que estão evidenciando esse relato. E acabou que eu trouxe essa lenha para casa e ficamos alguns dias cozinhando ali no fogão a lenha, fazendo café, fazendo almoço, janta, até que um dia Deus fez algo diferente. Deus, ele usou uma mulher que estava frequentando os cultos ali e nos abençoou de uma forma tão grande que ela não sabia do que nós estávamos passando, mas Deus, ele sempre estava olhando para nós e vendo ali o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa peleja ali. E ali Deus usou aquela mulher e perguntou para a gente como a gente estava fazendo para sobreviver. Eu relatei para ela, ela falou assim, pois a partir de hoje você não vai mais cozinhar na lenha e também eu quero saber se tem a carne aí para vocês comerem. Eu falei assim, não tem, a gente estava comendo há algum tempo, estávamos comendo mortandela e ovo, pastor. E já estava, confesso ao pastor que eu já estava enjoado, já tanto de comer mortandela e ovo. Mas não deixamos de fazer a obra do Senhor por causa disso. Isso mesmo.
E aí permanecemos aí, ela mandou a gente ir lá no açougue, tinha lá um bar, que é um açougue, e aí o cara mata a vaca lá de 15 em 15 dias, a gente foi lá, deu bem no dia do seguinte, o cara tava indo matar a vaca. Eu fui lá no dia de manhã e cheguei cedo e busquei aquela carne, levei para casa, e eu, minha esposa e minha filha nos alegramos no Senhor, porque o Senhor mais uma vez cuidou da gente. É os cuidados de Deus ao nosso favor. Por isso que você que está nos assistindo aí, você que tem uma chamada para a obra missionária, você que Deus levantou para exercer essa função tão importante que é levar a mensagem de boas novas às pessoas que são carentes, que estão precisando, vai acontecer momentos de muitas dificuldades, mas não desista, permaneça fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, porque com certeza Deus honra aquele que honra o seu chamado. Então isso é muito importante. Jamais o Senhor, nosso Deus, Ele vai nos desamparar. Está conosco, seja embaixo, seja em cima, em qualquer situação, Ele está conosco, né? Falando de cuidados, pastor, cuidado de Deus, eu estou me recordando aqui de algo que aconteceu conosco há pouco tempo. O senhor lembra? Que a gente estava indo para exatamente esse trabalho na comunidade das Neves. E a gente estava com um desejo muito grande de comer um churrasco. Sim. Inclusive tinha até outro missionário aqui, que era o missionário Francisco. Verdade. Um abraço para o missionário Francisco. O missionário Francisco é uma bênção. Deus abençoe, Francisco. Isso. E aí a gente estava indo, e o Francisco gosta de carne, muito. A gente gosta, mas ele é gosta um leão, ele é um leão. Come demais. E aí ele estava falando, a gente estava comentando a respeito, fazia tempo que a gente não tinha condições de comer um churrasquinho. E aí ele falando que a gente poderia fazer um churrasco, né, que a gente poderia programar para a gente fazer um churrasco, que a gente não estava tendo condições, mas se a gente juntasse um pouquinho de cada um, daria certo. E a gente indo para a comunidade das Neves, passou um motoqueiro na nossa frente. E esse motoqueiro estava com uma caixa na garupa. Talvez esse motoqueiro esteja até vendo esse vídeo agora. Você pode nos procurar que nós vamos depois estar abençoando a sua vida, viu? A gente estava indo e aí o motoqueiro passou na nossa frente, estava muita poeira, passou na nossa frente e foi embora. Sumiu na nossa frente. Ele estava com a caixa na garupa e a caixa estava meio torta. E a gente percebeu que tinha alguma coisa na garupa. Ele foi embora. Quando passou algum tempo, a gente foi, a poeira deu uma baixada, a gente avistou uma sacola na estrada. E essa sacola, a gente decidiu parar para ver o que tinha dentro dessa sacola. A gente falou, o motoqueiro perdeu a sacola, vamos ver o que tem dentro da sacola. Quando abrimos a sacola, tinha vários tipos de carne lá dentro. Inclusive a carne do churrasco. Temperada do jeito, né, Vasco? Nós achamos de duas vezes, né? A primeira sacola que caiu foi uma sacola com alcatra, com aquela borda de gordura, temperada já também, né? Verdade. Com sal grosso. Verdade. Aí a gente guardou atrás do banco, do meu banco, eu estava dirigindo. Aí a gente andou mais um pouco, achamos a outra sacola, aí era carne de sol. E aí a gente realizou o culto, né? Quando voltamos, a gente fez um churrasco e comemos a carne que Deus nos providenciou. É os cuidados de Deus, né? Verdade. Deus é lindo demais, né? Deus é muito lindo. E a gente às vezes só brinca, né? E Deus, Ele vê todas as coisas, brinca, fala que a gente está com vontade de comer algo, mas quando a gente está 100% na dependência de Deus, se coloca, né, na disposição de Deus para fazer a obra do Senhor, Deus, Ele faz umas coisas assim, né? São muito maravilhoso a gente ver o agir de Deus ao nosso favor. E aproveitando, o pastor Jackson, eu quero pedir para as pessoas que estão nos assistindo até aqui, você que está nos assistindo, eu quero lhe pedir por bondade, queira deixar aí o seu like, também compartilhe esse vídeo com mais alguém, para que nós possamos alcançar outras pessoas. E a gente em breve vai trazer novidades aqui para o nosso podcast Papo de Crente, né? É um podcast que eu acredito que Deus vai abençoar e a gente vai alcançar muitas pessoas. E vamos trazer aqui convidados e vamos falar de muitas coisas que têm acontecido conosco aqui na obra de Deus. Então você não se esqueça de compartilhar, de deixar aí o seu joinha e o meu muito obrigado, viu, pelo seu carinho. Então a gente vai permanecer falando a respeito dos cuidados de Deus. Verdade. Para com aqueles que estão envolvidos na sua obra, né?
Deus ele faz umas coisas, e até interessante, um pastor amigo, o pastor Isaías Guedes, ele fala, quando eu conto esse testemunho, ele fala que foi um anjo motoqueiro. Já ouviu falar do anjo motoqueiro? Não, só aqui, né? Só no campo missionário que acontecem essas coisas, né? Ele disse que é um anjo motoqueiro que passou ali para deixar aquela carne, né? Se foi um anjo motoqueiro ou se não foi um anjo motoqueiro, o que nós queremos agradecer é que a carne estava muito boa, né? Sendo anjo ou não, nós comemos, estava uma delícia e é muito bom a gente servir ao Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é espetacular, né, verdade. Eu até me emociono, estou aqui agora me segurando, porque a gente começa a ver os cuidados de Deus. Eu estava me lembrando daquele dia e como foi prazeroso pra gente a festa que a gente fez dentro do carro, né, pastor? E a gente fez um culto lá, assim, um culto já pensando que hora que terminaria o culto, a gente pregando a palavra, já pensando na volta, para a gente estar se deliciando daquela bênção que o Senhor nos entregou. E até hoje, né, Jackson, a gente até procurou para ver se encontrava esse motoqueiro, não encontramos. Verdade. Até hoje a gente não sabe quem é. E o crente, ele já é feliz por natureza, né? O crente, ele já é feliz por natureza. E então, a gente, com mais uma carne chegando, a gente fica mais do que feliz, né? Meu Deus do céu. Agradecendo ao Senhor Jesus. Meus irmãos, a gente vai ficando por aqui com o nosso podcast Papo de Crente. O pastor Jackson vai fazer as suas considerações finais e a gente vai estar encerrando na sequência. Jackson. Só agradecer a todos vocês que estão assistindo esse podcast. Pode ter certeza que Deus há de te recompensar. E esse podcast foi feito exatamente para isso. Papo de Crente foi feito exatamente para isso, para edificar a sua vida, para edificar a sua fé e acender o chamado de Deus que tem dentro de você. Tá bom? Que Deus permaneça abençoando. Um forte abraço. Meus irmãos, eu quero agradecer de todo o coração a vocês que sempre têm nos acompanhado e prestamos aqui um breve relato de alguns testemunhos que vem acontecendo conosco nessa trajetória ministerial e a gente está partilhando com vocês aqui. Acredito que as nossas experiências vai servir para vocês em algum ponto da sua trajetória também ministerial. Que Deus abençoe vocês que acompanham aqui o podcast Papo de Crente. Deus abençoe.